Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. As intenções dessa Santa Missa, em ação de graças, pelo aniversário de Célia Pires, pelos falecidos Mirela Rabelo, Portugal, Daniela Cristina Costa Neri, Orminda Correia Rabelo, Luiz Pereira de Oliveira, Deise Lúcia Rigo Termes Menezes, Joaquim Faísca, Márcio Faísca, Marcelo Faísca, Rubem Rodrigues Lima, Cristine Maria Batista Teixeira, Garibaldi Guércio, Adelar Fernando, Nilda Lautering, Irene Benini Borges, José Fernando Rigo, Delva Manuel Ramos, Ornof Martins Ramos, Carlos Calegário Gomes, Irmã Terezinha, Monsenhor Paulo Daia, Padre José Augusto Carneiro, Maria Tomásia de Guzmão Camilo da Trindade, Ismael Camilo da Trindade, Elina Oliveira da Costa, Rolando Ferreira da Silva Pinto, pelas almas do purgatório. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira. Nós fazemos memória da instituição da Santíssima Eucaristia, grande dom de Deus para a Igreja, para cada um de nós. Para que bem possamos participar desta liturgia, peçamos a Deus perdão dos nossos pecados.
Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal de vosso Filho, concedei que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes dos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Modim para organizarem os sacrifícios. Muitos israelitas aproximaram-se deles, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos à parte. Tomando a palavra, os delegados do rei dirigiram-se a Matatias, dizendo: Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Se o primeiro a aproximar-se, executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, e sereis honrados, tu e teus filhos, com prata, ouro e numerosos presentes. Com voz forte, Matatias respondeu: ainda que todas as nações incorporadas no império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Deus nos guarde de abandonarmos sua lei e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita nem para a esquerda. Mal ele concluiu essas palavras, um judeu adiantou-se à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Modim. Segundo a determinação do rei, ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomando de justa cólera, precipitou-se contra o homem e matou-o sobre o altar. Matou também o delegado do rei, que queria obrigá-lo a sacrificar, e destruiu o altar. Ardia em zelo pela lei, como Finéias havia feito com Zambri, filho de Zalu. E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade: quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Então fugiu ele e seus filhos para as montanhas, abandonando tudo o que possuíam na cidade. Também muitos seguidores da justiça e do direito desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus:
chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. De Sião, beleza plena, Deus refugie. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é o juiz e vai julgar. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e então te livrarei, e hás de louvar-me. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje nos traz um certo lamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está comovido diante da cidade santa de Jerusalém. Ele está triste, por um lado, porque por volta do ano 70, Jerusalém seria invadida, seria destruída, o templo mais uma vez reduzido a ruínas, e depois, e aqui talvez o motivo mais forte da sua comoção, porque Jerusalém não reconheceu o tempo em que foi visitada, não reconheceu a chegada dele, do Messias esperado. E por isso ele vai dizer: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Jesus se lamenta, porque o povo se mostrava indiferente a ele. Hoje, se nós pararmos para pensar, nosso Senhor
talvez se sinta da mesma forma diante da indiferença de tantas pessoas à fé, a Ele, à pessoa dEle. Daqui a pouco nós estaremos celebrando o tempo do Advento. Advento quer dizer vinda. Nós sabemos que o Senhor veio uma primeira vez no Natal, sabemos que Ele virá gloriosamente no final dos tempos, mas nós sabemos que o Senhor constantemente vem ao nosso encontro. Ele nos visita a cada instante, de maneira sublime e excelsa na Eucaristia, mas nos visita de tantas formas e sempre corremos o risco de não reconhecê-lo, de não identificá-lo. Por quê? Porque o coração às vezes se torna duro, se torna frio. Por isso a aclamação do Santo Evangelho cantava no seu versículo: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Nós corremos sempre o risco de ter o coração insensível, fechado, e não acolher a voz de Deus. O Senhor nos chama hoje à fidelidade. A primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Macabeus. Nós sabemos que os judeus, quando o livro foi escrito, estavam sendo perseguidos. Tinha um rei tirano, Antíoco IV Epifânio, se não me falha a memória, no 2º século, aproximadamente antes de Cristo, começa a tentar forçar os judeus a negarem a fé. E aqui o livro relata o martírio dos irmãos Macabeus. E todos eles permaneceram fiéis à aliança, conservaram a religião dos seus pais, seguindo firme na aliança que Deus havia feito com o povo judeu. E uma das coisas mais bonitas, ao lado da fidelidade deles, o testemunho da mãe, que os incentivava a permanecerem firmes na fé, certos de que Deus os recompensaria, ainda que os homens tirassem a sua vida. Deus os recompensaria, Deus lhes daria a vida. É, no Antigo Testamento, um livro que claramente fala da ressurreição dos mortos. Assim, queridos irmãos e irmãs, continuemos no nosso caminho. Peçamos a Deus nosso Senhor a graça de não sermos indiferentes ao tempo da visita dEle. E esse tempo é agora, é hoje, é a cada instante. O Senhor constantemente vem ao nosso encontro e nos convida a segui-lo com fidelidade. Que o Senhor nos abençoe, que a Maria Santíssima, nossa Mãe, possa nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida, e ela, sempre fiel, nos ajude a conservar a nossa fidelidade e o nosso amor. Se o amor continua vivo, se o amor está vivo, a fidelidade acontece como consequência lógica. Peçamos a graça de amar e de sermos fiéis a nosso Senhor.